Eu cheguei a testar vários jogos, todos que eu tentei rodar, rodaram, funcionaram, não necessariamente jogáveis, mas rodou. E na frente nós temos vidro com Gorilla Glass 5, o que deveria trazer uma ótima resistência aqui para o vidro, mas nessa gravação eu acabei de riscar ele. Muita coisa funciona bem, mas o que precisa de aceleração gráfica, otimização de hardware, ainda não tá legal, mas é uma questão de tempo, né? E muito bem, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo Surface Pro da Microsoft com Snapdragon X Elite. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o Surface Laptop, que é o notebook da Microsoft, e agora vamos conhecer aí o tablet. E esse vídeo ele está dividido em duas partes. A primeira parte é sobre o produto, sobre o tablet em si, e a segunda parte é sobre a minha experiência com o Windows ARM e o Snapdragon X Elite, que assim, começou bem, mas... E para começar esse vídeo sobre o Surface Pro, que é um produto que não é vendido aqui no Brasil, eu agradeço aí a parceria com a Zip4Me, que é uma empresa criada por brasileiros lá nos Estados Unidos para redirecionar compras aqui para o Brasil. Você se cadastra gratuitamente, ganha um endereço lá no Oregon, onde não há o imposto estadual, então você já economiza e você pode mandar de tudo para lá. Você compra na Amazon, na Best Buy, na Apple, na Microsoft, manda entregar lá e depois redirecionar para cá, ou junta tudo lá para depois você mandar para um hotel quando você viajar, também economizando. Zip4Me, o link está aí na descrição, depois eu explico um pouquinho mais no final do vídeo. E agora vamos falar sobre o Surface Pro, o tablet da Microsoft. E como um pouquinho de contexto sempre vai bem, eu já fui usuário do Surface Pro. Inclusive eu tive primeiro um Surface Go e depois um Surface Pro 7, que eu trouxe também um review aqui no canal. E eu sempre gostei dessa ideia, desse design da Microsoft, que não mudou muito em relação àquela geração que eu mostrei aqui no canal. Evoluiu um pouco, mas é o mesmo conceito. Só que lá, nessa época, eu tive dois problemas que acabaram me fazendo desistir daquela máquina. O desempenho não foi um deles, né? O desempenho ok, atendia ali a proposta do produto para mim, só que a eficiência energética, a bateria não durava nada, então não dava para você ficar muito tempo longe da tomada. E a outra, ele esquentava, ele era barulhento, sabe? Ele não era muito eficiente. O chip que estava nele ainda era um Intel, ele não atendia a necessidade de um tablet no formato dele. Agora isso melhorou muito, então eu já solto aqui logo no começo, né, meio que a minha conclusão aí nesses dias de uso, que o Snapdragon X Elite, ele melhorou bastante esse produto em relação à versão com Intel, que era o Surface Pro 9, mas tem algumas considerações aí e não bate a Apple em eficiência. Ah, desempenho multicore no benchmark. Não, o desempenho tá legal, o desempenho tá ok, mas a eficiência ainda não chega lá e eu vou mostrar isso aqui nesse vídeo. Mas antes, vamos começar do começo, vamos ao Surface Pro, esse tablet que está aqui, ó, na minha mão. Esse daqui na cor preta, que foi a que mais me agradou, que como vocês estão vendo, ó, pega a marca de dedo, então toda hora eu tô aqui, ó, com um paninho dando uma limpadinha, mas tem outras opções de cores também, ó. A gente tem o Platinum, que é tipo um prateado, tem a cor Duna, que é tipo uma cor de areia, e aí o teclado nessa cor fica parece um tom meio militar ali, e tem o Safira, que é um tom leve de azul. E na frente a gente tem aí uma tela de 13 polegadas, aqui o modelo OLED. E assim, como um tablet, né, em termos de estrutura, ele é todo de alumínio e não tem muito o que dizer. Eu gosto desse kickstand que ele tem aqui, ó, sempre teve esse kickstand integrado aí, desde as primeiras gerações, né, dos tablets da Microsoft, porque aí você não precisa de um apoio para colocar ele na mesa e ajustar o ângulo, ó, até aqui mais ou menos. Isso eu acho super legal. E tem uma outra coisa no design desse tablet que eu acho bacana, que assim, um tablet é difícil você fazer o upgrade do SSD. Mas aqui, ó, na parte traseira, nós temos o acesso mais fácil que eu já vi em um produto para o SSD. Porque essa tampinha aqui, ó, você aperta e é só puxar aqui embaixo, ó, e já sai e tá aqui. Esse é o SSD. Nesse modelo aqui nós temos um SSD de 512 GB no formato 2230, tipo o SSD do Steam Deck, do ROG Ally, desses consoles portáteis. E para fazer a substituição é simples assim, não precisa nem de um parafuso. Essa tampinha aqui fica encaixada e aí tem um ímã aqui, ó, que prende ela e pronto, tá aí.
Em termos de conectividade, do lado esquerdo aqui do produto, nós temos duas portas USB 4.0. Elas são USB tipo C e também permitem carregamento para o produto, mas do outro lado a gente tem o conector do Surface, que é aquela porta magnética, como eu mostrei lá, o do Surface Laptop, é a mesma coisa. Então é magnética e é reversível, e não é só para carregamento, ela também passa dados. Então se você usar uma dock como a da própria Microsoft, você pode ligar só aqui para também ter aí mais umas portas USB, conexão de vídeo, etc. Aqui em cima nós temos os 3 botões desse tablet, então nós temos aí um botão para ligar ou desligar, né? Ou no caso aqui, travar ou destravar a tela, e também os 2 botões de volume integrados aqui. E é basicamente isso, né? Na parte de baixo aqui a gente tem tem um vãozinho aqui para encaixar o teclado, e do outro lado a gente tem a conexão para quando você usar a capinha com o teclado. Então de um lado é um encaixe, do outro é onde passa aí os dados e a comunicação com o acessório, com ímãs também, ó, tudo magnético, e fica bem preso. Em termos de construção, ele é um produto bem sólido, né? Ele tem aí o corpo de alumínio e na frente nós temos vidro com Gorilla Glass 5, o que deveria trazer uma ótima resistência aqui para o vidro, mas nessa gravação eu acabei de riscar ele quando eu coloquei ele de assim, ó, na mesa aqui. Eu gosto que evoluiu bastante e a gente mantém a identidade da linha. Tá difícil, viu? Tá muito sujo. E já fez um riscaço aqui, ó, no meio. Ó, apaguei a tela aqui, dá pra ver o risco aqui. É como se tivesse pegado um parafusinho e feito vários riscos, como se tivesse alguma coisa aqui na bancada, mas não tem nada. Esse material aqui, ó, não devia riscar Gorilla Glass 5 assim. Então isso me surpreendeu, a fragilidade da tela. Pô, eu vou ter que dar uma polidinha aqui nesse vidro, porque tá feio demais. Então tá estreado essa p*** aqui. Viu? Eu que tá quebrando a cabeça aqui, mas eu não sei o que riscou esse negócio. Acho que é a primeira vez que eu risco a tela de um produto durante a gravação. Eu sei que vocês falam, o Will é meio desastrado, fica jogando as coisas pra cima, mas eu nunca quebrei um produto. Olha, que pena. Quem nunca passou por isso, né? Riscou um produto novinho e fica lá. Mas segue a vida, né? Vambora. Bom, continuando, nós temos aqui uma câmera de 10 megapixels atrás com um LEDzinho aí que indica quando ela está acesa em uso. Olha lá, essa é a câmera dele. Uma câmera ok, né? Não é muito boa não, mas beleza, quebra um galho. E também nós temos a câmera frontal, que é uma câmera ultra wide com uma resolução 1440p. E se vocês querem uma amostra do vídeo que ela grava, deixa eu pôr para gravar aqui. E essa é uma amostra do vídeo gravado aqui, ó, nessa câmera frontal, melhor do que a gente costuma ver aí em câmeras de notebooks, né? Acho que a NPU aí já está ajudando a fazer um processamento, a melhorar aí a qualidade, mas tá aí. Para quem tem curiosidade, o áudio também é captado direto por ele. Mas a grande novidade nessa versão é a tela OLED, que veio só para o tablet. O Surface Laptop ainda não tem tela OLED, e aí o Surface Pro tem 2 opções. Você tem a opção de tela LCD com o Snapdragon X Plus ou a tela OLED com o Snapdragon X Elite. E essa tela OLED ela é muito legal, as cores são bem vivas, uma experiência bem bacana aí de visualização. A gente tem uma resolução de 2880 por 1920 pixels com 120 Hz de refresh rate variável. Então é uma experiência bem legal. E nas configurações a gente tem uma opção aqui de perfil de cor para deixar num modo mais vivo ou no modo sRGB, né? Para dar uma segurada aí na saturação das cores do OLED, para você ter mais precisão aí na hora de trabalhar. Uma tela muito legal, muito bonita, tão bonita que dá até para ignorar o risquinho que eu fiz aqui agora. E assim, a qualidade do áudio também é muito boa, porque nós temos 2 falantes que ficam aqui na frente, projetando o som direto para você, e é um dos melhores sons que eu já vi em um dispositivo tipo notebook ou tablet, tá? Pau a pau aí com o iPad Pro de 13 polegadas, né? O iPad Pro M4, com um grave bem forte, sabe? Eu gostei bastante aí da qualidade do som do Surface Pro, melhor do que o Surface Laptop. O laptop ele
é legal, mas ele não tem grave. Esse aqui tem grave. Ah, não é só grave que importa, mas é que o grave é o mais difícil de conseguir nessas caixinhas pequenas. E esse aqui entrega um som bem equilibrado, né? Não falta graves, é isso que eu quero dizer. Então, uma experiência muito legal, exceto pelo Windows, né? Quando a gente está falando de tablet. Então, por exemplo, ó, abri um navegador aqui em tela cheia, beleza. A barrinha fica pequenininha aqui embaixo, né? Então, eles até tentam dar uma otimizada. Se eu deslizar aqui, ó, de baixo para cima, vem aqui o controle, né, os toggles aqui para eu mexer em alguns ajustes rapidamente, mas os programas, a interface ainda é de desktop, então a gente não tem a melhor forma de navegar. Então, se você quer minimizar, você tem que ir lá apertar o botãozinho aqui, aí depois você vai abrir alguma coisa, você vai navegar aqui pelo Explorer, você tem que ir sempre, ó, nas miudezas. Isso que a gente já está com uma escala com os elementos bem grandes aqui na tela. O menu iniciar também foi feito para um mouse e para um teclado, né? Não para você mexer com toque. E a grande verdade é que falta aquela interface que a Microsoft amassou, né? Matou o negócio. A velha interface Metro, que depois virou moderna, que era o que transformava o Windows Phone em um celular diferente, lembra? Tinha Android e iPhone muito parecidos, o Windows Phone era o diferentão. Sinto saudades desses produtos. Então o Windows 8 ele tinha uma interface para tablets que não deu certo, e isso meio que faz falta num tablet hoje. Não que você precise, né? Até dá para ir navegando aqui, você tem o teclado quando você precisa para digitar, mas é algo que faz falta, apesar dos gestos que a gente tem aqui, né, para puxar algumas coisas e tudo mais. Então, assim, dá para usar? Dá, mas não está otimizado para ser usado como um tablet. Se você comprar o Surface Pro ou qualquer Surface da Microsoft e não pegar essa capinha aqui com teclado, vai estar faltando alguma coisa no produto. E vale lembrar que isso daqui custa caro. Essa daqui é a Flex, é a nova. Essa capinha com teclado, ela custa $400. É um preço meio Apple, né? Que a capinha com teclado deles também é mais ou menos isso. E nessa geração nós temos aí algumas melhorias nessa capinha com teclado. Então dá para perceber que o trackpad ele ficou um pouquinho mais largo em relação à geração anterior. Ele também agora usa feedback tátil para você apertar aqui. O outro até fazendo barulho, ó, quando você aperta, ó. Esse aqui não faz nada de barulho, é super silencioso e em qualquer local que você apertar, você vai ter aí o feedback igual. Aqui você tem que apertar aqui mais embaixo, não dá para apertar aqui em cima, né? Você tem que forçar muito para clicar. Um pequeno detalhe é que as teclas, elas têm o mesmo tamanho, mas agora elas estão curvadinhas nos cantos, né? Aqui elas são bem quadradinhas e aí a gente tem aqui os cantos arredondados nessa nova geração. Também mudou um pouquinho, acho que essa caneta aqui estava ao contrário, hein? Também mudou um pouquinho o posicionamento aqui da caneta, que antes sumia, né, no Surface. Então, se eu pegar esse daqui, ó, e colocar aqui, ó, vocês vão ver que a hora que eu faço isso daqui, ó, pum, a caneta, ela sumiu. Mas nessa nova geração, não, ela fica sempre acessível, porque antes você tinha que fazer isso daqui para pegar, né, a caneta. Então, aqui, ó, coloco aqui, a hora que você sobe aqui para encaixar o teclado, ó, a caneta fica sempre à disposição aqui. E aí a gente tem a grande novidade nesse teclado Flex, que é a possibilidade de você usar o teclado quando ele está desconectado. Então, o Surface está aqui, o teclado ele tem bateria, então aqui dá para ver que as teclas elas estão acesas, né, com a retroiluminação, e aí ele funciona via Bluetooth, ou pelo menos ele deveria funcionar, porque não está funcionando a conexão aqui. Na verdade, é um milagre que essa capinha está funcionando agora, porque vou contar um breve relato aqui de um problema. A gente comprou lá nos Estados Unidos, né, numa Best Buy, o Surface Pro e a capinha com o teclado chegou aqui, ela estava funcionando, segundo dia ela parou de funcionar. Não funcionava conectado, não funcionava sem conexão, não funcionava de jeito nenhum. No começo desse vídeo, quando eu estava colocando ali, ó, para fazer o primeiro take, pum, apareceu uma notificação e ela voltou a funcionar. Então eu só tenho essa outra aqui da geração anterior porque eu comprei aqui no Brasil mesmo, no Mercado Livre, para poder produzir esses conteúdos, né? Então essa daqui é a capinha verde, que é a única que tinha também da geração anterior. E agora funcionou na conexão física, mas a conexão sem fio não está funcionando ainda. Então eu vou dar um reset nele aqui depois da gravação, mas eu não vi muitos relatos disso, acho que é um problema isolado, né? Acontece, né? Agora, a canetinha, que é a Surface Slim Pen, essa daqui não mudou nada em relação à geração anterior. Então é a mesma canetinha, só mudou o posicionamento dela ali na capinha, mas o produto é o mesmo. Então aqui não temos nenhuma diferença. E para ser sincero, eu também não usei muito a canetinha ainda, mas pelo que eu pude usar ali, ela
tem uma responsividade muito boa, também tem um feedback tátil e me parece bem bacana, né? Ela carrega aqui na capinha com o teclado, você puxa quando você precisa e é isso aí. E dito isso, deixa eu colocar essa daqui de lado, vamos falar um pouquinho sobre o uso com o teclado. Então, quando a gente coloca o teclado aqui, tem 2 níveis de posição, né? Pode ficar flat aqui ou assim, criando um pequeno ângulo. Aí é a experiência bem notebook mesmo. Isso quando você está em cima de uma superfície, porque como você depende desse apoio aqui atrás, né, para colocar aqui na mesa, para ele ficar em pé, se você está sentado e coloca ele em cima do colo, não vai ficar legal. Ou você está tentando usar na cama, está deitado, você fica tendo que manobrar essa haste aqui atrás para ele fazer um apoio legal. Então, às vezes eu sinto falta de você ter ali, né, uma estrutura sólida conectando aqui o teclado ou a tela, né, aqui do tablet. Mas é o preço a se pagar, né, o comprometimento para você ter um tablet assim, né? Eu acho que nesse sentido, talvez a ideia da Apple, né, com o Magic Keyboard tenha sido um pouquinho melhor, porque ele tem toda a estrutura aqui já. E aí você só encosta o tablet aqui, né, magneticamente, e aí ele fica um corpo sólido como se fosse um notebook, o que não acontece aqui. Então, nesse comparativo, eu gosto muito da haste aqui para usar solo, mas na hora do teclado eu prefiro essa ideia aqui. Sem contar que aqui é alumínio e aqui a gente tem aquele tecido, né, aquele alcântara, que a Microsoft faz, que com o tempo isso daqui desgasta, com o tempo isso daí vai estragando. É só uma questão de tempo para o produto ficar caindo aos pedaços, é difícil. E esse teclado ele tem um outro probleminha, que é o cabo flex que passa aqui, que é meio frágil, e tem vários relatos de pessoas aí que o negócio parou de funcionar depois de um tempo, porque esse movimento, né, ele vai gastando, né, esse movimento aqui, e aí uma hora para de funcionar. E por dentro ele tem um Snapdragon X Elite com 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. Lembrando que aqui no Surface Pro nós temos a variante 80 do Snapdragon X Elite, que é meio que o chip intermediário entre os modelos que estão em notebooks, com 12 núcleos e um clock de 3.4 GHz, além do Dual Core Boost de 4 GHz. E sobre isso, né, sobre o chip Snapdragon, muito se fala sobre benchmarks, compatibilidade, comparativos aí com MacBooks, mas a coisa que eu mais gostei até agora é o fato dessa máquina ser extremamente silenciosa e ela não esquenta, o que pode parecer besteira quando se você comparar ele com um iPad, mas até o Surface Pro 9 com chips Intel, ele esquentava muito, ele fazia barulho, então aqui raramente eu escuto o cooler entrando em ação, né, a ventoinha girando, né, ele passa a maior parte do tempo com a dissipação passiva resolvendo muito bem. Então é uma evolução bem bacana, isso é o que eu achei mais legal aí nesses últimos dias, né? Em termos de desempenho, ele está entregando tudo que eu espero dessa máquina, que não é um notebook de alto desempenho, ele é para produtividade, para você usar navegação web, redes sociais, assistir conteúdo e por aí vai, né? Não é para aquele trabalho mais pesado. Então tem sido uma excelente experiência, até eu ver que a tela é frágil aqui. Inclusive, eu fiz uma pausa aqui no vídeo para a gente tentar identificar o que aconteceu aqui, mas a gente não sabe, porque não é a superfície. Eu peguei um celular antigo aqui e fiquei tentando replicar o risco aqui e não consegui replicar o risco. Então a nossa teoria é que foi muito azar e tinha alguma partícula ali na hora que eu fui limpar a tela aqui. Mas nem tudo está perdido, porque dá para resolver esses risquinhos, não precisa trocar a tela toda. Quando dá uma riscada leve na tela, às vezes dá para dar uma polidinha, né? Tem aí as pasta de diamante, pasta diamantada, que eu vou tentar passar depois para ver se resolve. E depois eu conto para vocês, porque vai ter outro vídeo aí sobre esse produto. Mas me surpreendeu, acho que Gorilla Glass tinha que ser mais forte que isso. Enfim, a tela é frágil, se você comprar, põe uma película. Ainda mais que tem uma capinha com teclado, né? Se alguma coisa ficar aqui no teclado e você fechar, vixi. Mas fiquem à vontade para comentar aí, #WillBurro, acho que merece, né? Põe na conta. E esse Windows que nós temos aqui no Surface é a versão pura do Windows, lembra da história do Android puro? É tipo isso, a gente tem só um aplicativo aqui, que é o Microsoft Surface, e aqui ele mostra os acessórios que estão conectados e também te dá aí algumas informações do dispositivo, suporte, garantia, e eu só consigo olhar para isso aqui, ó, agora. Oh, meu Deus, vocês vão sofrer junto comigo.
Naquele vídeo do Surface Laptop, algumas pessoas perguntaram nos comentários se aquela versão é a versão ARM do Windows 11. Óbvio que é, mas como eu não falei muito sobre isso, algumas pessoas ficaram na dúvida. Sim, tá rodando aqui a versão Windows 11 ARM, que já existia, mas que agora está mais otimizada, incluindo aí o Prism, que é um novo mecanismo aí de emulação x86 no ambiente ARM, para converter os aplicativos que não estão otimizados para que eles rodem, né, nativamente, e que está funcionando muito bem. Essa máquina também é um Copilot Plus PC, eu nem falei disso no outro vídeo, mas preciso comentar o que significa um Copilot Plus PC hoje, nesse momento no mercado. Qual é a vantagem de você comprar um Copilot Plus PC? Bom, são duas coisas. Você tem um pente com inteligência artificial, e aí você pode fazer um desenho aqui, ó. Então eu vou desenhar aqui, ó, a minha reação ao ver o risco aqui na tela do tablet, ó lá. Vou desenhar aqui sei lá, uma carinha bem triste aqui. Nossa, olha, ó, tem textura aqui no risco. É aquele risco que dá para ouvir. Aí você coloca um prompt aqui, ó. Homem triste com vidro riscado. E você escolhe um estilo aqui, né? Você pode colocar pintura a óleo, aquarela, anime. Vou colocar aqui, ó, pixel art. E aí ele vai tentar gerar uma imagem com AI. E aí que a NPU, ó, começa a trabalhar. Você tá vendo que o resultado aqui tá uma porcaria, né? Bom, coloquei a NPU para trabalhar um pouquinho aqui porque eu melhorei o meu desenho. E aí ele gerou aqui, ó, uma imagem mais bonitinha, né? Olha lá, tá aí. Então sou eu, triste, ó. Nesse caso aqui eu fui pra lua, de tão triste que eu fiquei com o risco na tela. Ou seja, não é exatamente um motivo para você correr e comprar um Copilot PC. O segundo recurso é mais interessante porque são aquelas legendas que são geradas em tempo real. Então é só ativar, ó. Se quer configurar com tradução, sim. E agora ele vai traduzir, no caso aqui o idioma está em inglês aqui desse computador, ele vai traduzir qualquer coisa que ele ouvir, não importa o idioma, para inglês e me exibir aqui em tempo real. E aí eu posso posicionar essa barrinha aqui, ó, das legendas, esse overlay que fica aqui, ó, em qualquer local aqui do sistema. Então deixa eu abrir um vídeo nosso aqui. Então, ó, coloquei um Loopcast aqui para rodar. Caramba, você é o pai de você mesmo. Então a geração dos anúncios. Match your lake of the Intel chips. Um diálogo natural, ele não tá pegando 100%, tá bem estranho isso daqui. Mas agora que eu tô falando calmo, de um jeito mais normal, ele pegou e traduziu certinho. Então é isso, é um recurso que vai evoluindo e mais uma vez está usando aqui, ó, se eu abrir aqui o gerenciador de tarefas, olha lá, está usando só um pouquinho aqui da NPU, né, 4 a 5% para fazer essas legendas em tempo real funcionarem aqui. O legal é que esse negócio é meio que, né, é automático, então qualquer coisa que você colocar aqui, você vai pegar. Vamos ver um Dragon Ball aqui em japonês? Aí, ó, pegou. Mais de 8 mil? Ele demora um pouquinho, mas tá funcionando. Mas novamente, eu não acho que é um motivo para você comprar um Copilot Plus PC só por isso. E aí tinha um recall também. E é basicamente isso que um Copilot Plus PC faz nesse momento. A gente tem o Copilot do Windows também, que agora abre numa janela cheia aqui, né? Não é mais aquele cantinho aqui, aquela barrinha que aparecia aqui, mas ele não tem aquela funcionalidade de monitorar sua tela e te ajudar com alguma coisa que você está fazendo, ou te dar instruções dentro de um jogo, como foi demonstrado lá no evento da Microsoft. Eu acho que isso vai ficar para uma atualização no futuro. Então é o Copilot só que numa janela. Eu gostava daquela versão que aparecia aqui no cantinho, que ela era menos intrusiva, né? Ela ficava em cima dos aplicativos que você está usando e tal. Mas enfim, é isso que nós temos aí como nesse Copilot Plus PC. Agora, no Windows 11 ARM, a maior dúvida nesse momento é com relação à compatibilidade, o que vai rodar e o que não vai rodar nesse sistema aqui com Snapdragon. E quando a gente vem aqui em detalhes, dá para ver a arquitetura dos processos. Então, nesse momento, dá para ver que quase tudo aqui, ó, é ARM64, ó, tudo listadinho ali como ARM64, algumas coisas aqui x86 e outras x64, que a gente fala x86, mas tem o x64 aí também nesse rolê, né, com aplicativo de 64 bits. Então aqui eu tenho o Parsec, o Steam que está instalado aqui também, e de todas as aplicações que eu rodei, assim, depois de um tempo não dá para saber o que é nativo ou o que não é, porque abre de uma forma rápida, só algumas coisas que não funcionam. Então,
Por exemplo, o maior problema nesse momento, né, nesse lançamento que acabou de rolar, é quando você precisa de processamento gráfico, quando você precisa de uma API como um encoder, né, que usa algum aplicativo que usa os encoders da NVIDIA ou da AMD ou da Intel, que ainda não estão traduzidos e essa camada de compatibilidade do Windows 11 ARM não traduz esse codec, né, obviamente, para usar a Adreno aqui nativamente. Então eu já mostrei para vocês que o Parsec, que é um aplicativo que eu uso muito aqui de acesso remoto, ele não funciona bem. Ele meio que abre, mas olha lá, eu apertei aqui, ele não vai, ó. Tô apertando, ó, agora ele desceu a tela que eu tinha dado um scroll. Ele não conversa bem. A versão web funciona bem até. Mas aqui não, estou tentando abrir uma máquina aqui e é lento, aí depois ele dá o comando, agora até que abriu, né? Mas não é uma experiência muito boa. Então... não consigo fechar essa... Agora, um aplicativo mais leve, como o Spark, por exemplo, né, de e-mails, ele funciona muito bem. Você nem percebe que ele não está rodando nativo, que ele é x86 sendo emulado aí para ARM, né? Então a experiência costuma ser muito boa. Eu cheguei a testar alguns aplicativos mais pesados, como o vMix, que a gente usa para transmissão de vídeo aqui na produtora. E às vezes ele demora um pouquinho para abrir, às vezes não, às vezes ele é rápido. Eu percebi que a primeira vez que você abre demora um pouquinho, depois parece que já fica mais otimizado. Então tá aqui, ó, acabei de abrir um aplicativo que é x86 na arquitetura ARM, sem cortes aqui na edição nesse momento. E assim, ele tá meio bugado, né? Então, por exemplo, vou adicionar um input aqui de vídeo pela rede. Vou tentar puxar essa câmera que está me filmando aqui agora, lá. O áudio veio ok, sanduíche xixi, mas a imagem veio meio bugadinha aqui, né? Então é isso, coisas que usam APIs de aceleração gráfica estão meio bugadas. Um outro programa que eu também fui rodar aqui é um editor de vídeo, vou falar agora de editores de vídeo, o Vegas Pro, que a gente também usa aqui na produtora. Ele abriu e funcionou perfeitamente. E esse programa é um exemplo legal porque na versão antiga do Windows 11 ARM, que eu já tinha instalado no MacBook via Parallels, não funcionava de jeito nenhum. Você não conseguia nem abrir o programa. Aqui ele demora um pouquinho para carregar, mas funciona e aí nem demorou muito, ó, já terminou aqui o loading da barrinha. E ele funciona perfeitamente. Você consegue trabalhar aqui com uma edição numa boa. Agora eu coloquei um vídeo aqui que é Full HD. O problema está na hora que você vai exportar esse conteúdo, porque ele não tem aceleração gráfica, ele não está otimizado aí para usar a Adreno, né? Então ele vai entregar aí, ó, quer ver, ó, vou colocar para renderizar aqui. Então vou colocar um vídeo de 1 minuto aqui para renderizar em 1080p. Ele vai ficar numa média de 30 quadros por segundo, mas isso porque, ó, ele está usando a CPU para fazer o render. A GPU está parada aqui, não está usando em nada. Então, quando estiver otimizado, e a Magix falou que eles estão trabalhando já numa versão compatível, né, com ARM nativa, que vai inclusive usar a NPU aí para fazer máscara inteligente e tudo mais, acho que vai ser melhor, porque aqui, ó, estabilizou em 26 quadros por segundo em 1080p, o que é terrível. Ou seja, o desempenho está fraco porque não tem aceleração gráfica e ainda está passando aí pela compatibilidade, né, pela conversão x86 para ARM, que mata um pouco do desempenho também. Mas eu testei também um editor de vídeo que já está nativo para ARM, que é o DaVinci Resolve, a versão 19, é um beta público, que já tem a compatibilidade aí com ARM nativa, e aqui a gente consegue ver um desempenho melhor. Então, ó, eu vou abrir aqui um projeto, a gente vai simular a mesma coisa que eu fiz aqui agora, eu vou importar esse videozinho aqui na linha do tempo. A reprodução do conteúdo em 1080p vai de boa, e na hora de exportar isso daqui, vamos ver, ó, Full HD também, beleza, vou colocar aqui YouTube Full HD no preset. Agora a gente vê aqui, ó, que a GPU ela está sendo utilizada, então aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação que está otimizada, e aí, ó, quadros por segundo no Vegas, que não tem nada de otimização, tá rolando com compatibilidade, tá a 26 quadros por segundo. Aqui ele bateu um pico de 200 quadros por segundo, olha lá, 206 nesse momento, mas aí caiu para 160, 200 de novo, 180, 200... Bom, 136 agora, mas dá para estabelecer uma média aí acima de 150 quadros por segundo, ou seja, uma diferença brutal, né, no desempenho.
Então dá para trabalhar edições de vídeo 1080 no DaVinci, né? Ele entrega tanto na hora da edição um bom desempenho quanto na hora do render. Em 4K, se você jogar ali correção de cor, etc., eu testei um projeto multicâmera, ele não aguenta, ele vai renderizar aí a 10, 15 quadros por segundo, mas tudo varia de acordo com o projeto que você está trabalhando, mas é legal ver que, mesmo com a GPU integrada, dá para alcançar essa taxa de quadros por segundo mais alta. E eu tentei testar a Adobe também, mas a Adobe está numa situação complicada, porque só o Photoshop funciona nativamente. Aí você pensa, não, mas aí beleza, né? Eu vou colocar um Premiere aqui para rodar com a camada de compatibilidade, mas você baixa o Creative Cloud, ele não deixa instalar o que não é nativo, o que não funciona otimizado para ARM. Então, só se pegar uma versão antiga ou pegar uma versão pirateada, mas eu não cheguei a testar isso. Então, por enquanto, de Adobe, tem o Photoshop que funciona bem. Mas uma das coisas que eu mais curti, que eu não tinha testado, e isso já acontecia no Surface Pro 9, na versão com o chip SQ3, né, que também era um Snapdragon aí da Qualcomm, é que quando você desliga ele e depois você liga ele de novo, nesse intervalo, além dele ser mais rápido do que a versão com o chip Intel, ele não vai perder quase nada de bateria, porque ele não gasta quase nada em standby. Então dá para você ir dormir e acordar no dia seguinte sem perder bateria, como acontece em notebooks ou tablets com chips x86. Então isso mostra um pouquinho da experiência. Muita coisa funciona bem, mas o que precisa de aceleração gráfica, otimização de hardware, ainda não tá legal. Mas é uma questão de tempo, né? A Apple passou por isso lá em 2020, 2021, quando saiu o primeiro MacBook com chip M1. Era isso, tipo, roda, não sei. Hoje você nem pensa mais, você baixa e sabe que vai rodar. Então pode ser que a gente caminhe para isso ou não também, né? Porque a Apple largou a Intel. Só que o mercado de notebooks e tablets caminha assim, né? Tem x86 e tem ARM. E aí? Para onde vamos? E tudo isso que eu falei sobre compatibilidade também vale para os jogos. Então eu cheguei a testar vários jogos, todos que eu tentei rodar, rodaram, funcionaram, não necessariamente jogáveis, mas rodou. Então essa história aí de converter o código está funcionando muito bem. Mas se a gente pegar um jogo como o CS2, que foi muito pedido por vocês aí no último vídeo para testar, eu consegui ali otimizando, colocando tudo no low e etc, uma média de 40 quadros por segundo. Dá para jogar, dá para brincar, mas não é uma experiência muito boa. E isso porque o jogo não roda nativamente, né? O fato dele não rodar nativamente compromete muito o desempenho. Se algum dia ele for otimizado para rodar nativamente, o desempenho ia dar um salto considerável aí, né? Então vamos ver se a gente vai ter a atenção aí dos desenvolvedores para essa arquitetura daqui para frente. E eu ainda tenho muitos benchmarks para rodar no Snapdragon X Elite. Esse primeiro vídeo é mais as minhas primeiras impressões, contando aí a experiência de uso. Mas assim, nesse momento, o que eu tô sentindo é que a CPU dele é muito boa, a GPU tá ok, é o nível aí de uma GPU integrada que a gente já tem em notebooks com Intel Meteor Lake, por exemplo, mas ela está muito atrás dos chips M da Apple, em especial o M3, né, que é o grande concorrente da Qualcomm nesse lançamento. E a tal da história da compatibilidade compromete muito o desempenho gráfico, então ele é pior do que ele parece. Então nesse primeiro momento é pior do que uma Intel Arc de um notebook aí com Meteor Lake. E aí os testes vocês viram, né, como funcionam aí alguns programas. Agora eu tenho visto vários vídeos aí de pessoas testando o Surface Pro, né, os gringos aí testando o Surface Pro e testando outros notebooks, e parece que o desempenho varia de máquina para máquina. Então vai depender também da otimização da fabricante e também a configuração que você coloca aqui, um modo de mais desempenho, um modo de economia. Eu tô rodando tudo no padrão e parece que a Microsoft otimizou mais o Surface do que a Asus com o VivoBook, por exemplo, né? É o que eu tenho ouvido falar por aí. Mas, gente, olha só, chegamos aqui na parte mais importante desse vídeo para mim, que é como é que fica a eficiência. Vamos falar de eficiência agora, eficiência energética do Snapdragon X Elite. E aí eu já rodei alguns testes nessa configuração aqui e também, para comparar, né, a gente tem aqui outras máquinas. Então, peraí, Surface Laptop, temos aqui um XPS 13 Meteor Lake e MacBook Air. Esse daqui com o chip M2, mas quando eu fiz... Nossa, tá sujo, hein? Eu vou fazer isso aqui, ó, só para não riscar ele também, porque eu fiquei traumatizado agora. Nem precisaria, mas calma que tem mais um aqui também, ó. iPad Pro com chip M4. Não tem mais espaço aqui para colocar.
Isso é o que eu tenho para minha análise desse Snapdragon X Elite. Inclusive, vocês podem contribuir com esse conteúdo, deixando aí pedidos, e o que vocês querem que teste, que tipo de comparativo. Só vou trocar o M2 por um M3, aí vai ficar tudo certinho aqui para o nosso teste. Mas o Surface Laptop está aqui só para dizer que eu testei também o Snapdragon X Plus. Mas em termos de eficiência energética, ele está muito parecido com o Snapdragon X Elite. Mesmo tendo 2 núcleos a menos e um boost, né? Não tem, né, o boost dual core. Mais ou menos a mesma coisa em termos de autonomia de bateria. E a promessa de bateria do Surface Pro, ela é praticamente a mesma do iPad Pro pela Apple, né? São 10 horas de uso de web, né? Como eles dizem. Então eles deveriam desempenhar igual. Na verdade, o que acontece no Surface Pro, pelo que eu já pude testar, é que você vai tirar, num uso normal, de 7 a 8 horas de bateria. Ah, mas nossa, e as promessas de mais de 20 horas? Calma, isso daí são os notebooks. Como o Surface Laptop, que tem uma promessa aí mais elevada, mas quem está realmente prometendo é a Lenovo com o Yoga Slim 7X que eu quero testar, que eles falam que passa de 20 horas fácil. Aqui lá tem uma bateria muito maior. Aqui a gente tem uma bateria na faixa de 50 watts-hora, então é meio que compreensível. Mas, né, a Qualcomm elevou as nossas expectativas e a gente estava esperando algo no nível dos MacBooks ou dos iPads e ele não chega. Um iPad Pro, numa boa, menos que você esteja trabalhando com edição de vídeo, etc., está consumindo conteúdo, escrevendo, etc., vai passar de 10 horas. Aqui, não. Para chegar em 10 horas, você vai ter que controlar muito o que você está fazendo e, assim, né, num iPad, o que você pode fazer é mais limitado pelo sistema. Aqui não, aqui é um computador Windows que você faz de tudo. Aqui eu acho que é uma máquina Pro. Essa daqui... é difícil engolir esse termo, né, o iPad Pro com um sistema de iPhone grandão, né, mas enfim. Esse é outro comparativo, esse é outro vídeo. A comparação mais justa nesse momento é com o Meteor Lake. Eu adoraria fazer a comparação com o Surface Pro 9, com a geração anterior, mas eu não tenho aqui, né? Idealmente você tem que comparar o mesmo sistema para identificar as diferenças apenas no chip, porque as fabricantes fazem mudanças, fazem otimizações, né? E aí varia o rolê. Ou eu comparar o XPS 13 Meteor Lake com o Snapdragon X Elite, que eu espero poder fazer em breve também. E como ainda não deu tempo de rodar os benchmarks mais completos de bateria, né? Aqui é mais um vídeo de primeiras impressões, o que dá para mostrar para vocês é como essas máquinas se comportam no consumo. É claro que o ideal seria eu comparar, por exemplo, o XPS 13 com o Intel Meteor Lake com outro XPS 13 com o Snapdragon, né? Máquinas iguais, porque as fabricantes elas fazem algumas modificações ali e tudo mais. Mas aqui só para a gente ter uma noção, a gente vai comparar esse Core Ultra 7 aqui, o 155H, com o Snapdragon X Elite. Eu usei o HW Info para monitorar o consumo, lembrando que é o consumo da bateria, não é o consumo do chip apenas, mas do conjunto como um todo. Então, nesse teste que vocês estão vendo agora, eles estão em stand-by e dá para ver que o consumo é próximo, né, em stand-by. Eles ficam drenando aí na faixa de 5 watts e por aí vai. Ou seja, se as duas máquinas ficarem paradas assim, só ligadas, vai ter a mesma eficiência energética. Mas aí o que acontece? Na hora que a gente abre algum programa, a gente percebe que no chip da Intel tem uns picos de consumo bem mais altos do que no Snapdragon. Então, nesse teste que vocês estão vendo aí lado a lado, estou abrindo alguns programas nos dois computadores, mesma coisa, Telegram, WhatsApp, e-mail e o Edge. E dá para ver como o Intel ele dá uns picos, né, uns consumos bem mais altos e o Snapdragon é um pouco mais comportado. E nesse outro teste a gente vê o consumo durante a execução de um vídeo em 4K no YouTube, também rodando no Edge. Dá para ver que o Snapdragon consome menos também. O consumo do Snapdragon X Elite, pelo que eu pude monitorar nesse primeiro momento, ele varia aí de 4 watts a 18 watts. Já aqui no caso do Meteor Lake, ele chegou a 50 watts de consumo, ou seja, nesses picos, né, de uso, ele vai drenando mais bateria e a eficiência vai indo embora. Quando você está ali num low power, até é parecido, mas na hora de usar para valer, aí você vê que aqui está consumindo muito mais. No caso aqui do Snapdragon X Elite no Surface Pro, de 4 watts a 18 watts. Se você gerenciar ao máximo, só ficar rodando tudo ali, ó, só preservando a bateria, você tá tipo pegando a estrada com carro elétrico, sabe? Vai durar 12 horas a autonomia de bateria. Mas se você estiver editando um vídeo no talo, rodando benchmark, etc., 3 horas de autonomia. Bateria é um negócio muito subjetivo, né? Depende do que você está fazendo. Mas esse é o alcance que a gente vê aqui. Então, assim, o Snapdragon ele é uma evolução em relação à Intel, né? Eu acho que a ARM realmente é o futuro, mas o Windows
o Windows não ajuda. O Windows não gerencia tão bem a bateria quanto o macOS. Então eu também medi, né, fiz o mesmo teste com o Mac rodando um vídeo em 4K e o consumo do Mac ainda fica abaixo do Snapdragon, né? Enquanto alguns momentos o Snapdragon está ali entre 6 a 7 watts, o Mac está em 5. Em standby, o Mac fica em 3 watts de consumo. Então, no caso aqui, o MacBook Air, tá? MacBook Air com chip M2. E lembrando que o M4 é ainda mais eficiente, né? Já é uma melhoria, né? Então, tá legal, mas não tá lá ainda. Precisa melhorar mais. E eu já mostrei alguns benchmarks no vídeo do Surface Laptop e eu ainda estou trabalhando nesses testes, mas no Geekbench 6 dá para ver que o Snapdragon X Elite supera o M3 da Apple em desempenho multicore, mas ele perde no single core. Agora, se a gente comparar com o M4, que já estreou aí no iPad Pro, ele perde no multicore e leva uma surra no single core. Porém, em relação ao Core Ultra 7 da arquitetura Meteor Lake, ele ganha tanto em single core quanto multicore. Mas de novo, galera, primeiras impressões, é o que eu tô vendo nesse primeiro momento, depois eu vou testar mais e trazer um vídeo mais completo sobre o Snapdragon X Elite, contando aí essas experiências. Então, assim, para quem tá acostumado com a excelente autonomia do MacBook Air, esse daqui ele é um avanço, mas não chega ainda na autonomia da Apple, né? Ainda mais esse aqui que é um tablet, né? Eu tenho que ver o Surface Laptop, como é que ele fica. Então vou passar os próximos dias rodando vários testes de bateria, desempenho comparativo, vamos comparar aí com o chip M3, com o chip M4 também, e aí eu trago um vídeo mais completo nesse sentido. Aqui são só as primeiras impressões, mas nesse primeiro momento, a sensação que eu tenho é que, olha, a gente tinha uma expectativa que não está sendo correspondida, né? A Qualcomm fez muito marketing, colocou lá em cima a eficiência muito melhor, não sei o quê. Tá melhor, mas não tá aquilo, não tá batendo o MacBook, né? Que era a expectativa, né, dos chips M. No caso do Surface Pro, agora ele tá usável, porque antes a bateria acabava muito rápido, ele esquentava, então agora ele tem um chip adequado para esse formato de tablet. Porra, antes ele fazia barulho por qualquer coisa que você usava nele, né? Não passava de 8 horas a autonomia, agora dá para chegar. Mas o Windows ainda não tá gerenciando bem. O chip está muito bom, mas eu tenho a sensação que o Windows está segurando. Eu espero que seja isso, né? Porque atualizações podem melhorar. É um bom primeiro passo, mas para chegar nisso daqui que a Apple começou há 3, 4 anos, eu acho que vai umas 2 gerações, não só do chip, mas do Windows melhorando também. Então essas são as minhas primeiras impressões. Mas já é um avanço aí em relação ao que a gente estava vendo e a Intel já está correndo atrás, né? Com o Lunar Lake, que agora é um SoC, tem memória integrada direto na GPU, meio que o que o chip ARM faz. E se, do jeito que tá sendo apresentado isso daqui, do jeito que eu estou testando, se a Intel cumprir com os números que eles estão prometendo, vai ser tão bom quanto o Snapdragon. Por isso que a mensagem desse vídeo todo aqui é: não compra um notebook ainda, espera mais um pouquinho, espera a gente testar, entender melhor tudo e as novas ofertas aí da Intel e também da AMD com os Ryzen AI. Agora, antes de encerrar esse vídeo, eu não posso deixar de agradecer aí a Zip4Me, que nos ajudou a conseguir esses Surfaces que não estão disponíveis aqui no Brasil. E se você está interessado em comprar coisas que não estão sendo vendidas aqui, a Zip4Me ela é uma empresa criada por brasileiros para te ajudar a conseguir importar produtos lá nos Estados Unidos. E olha aí, é muito simples. É uma empresa de redirecionamento de compras. Quando você faz um cadastro lá no site deles, você entra lá no site, clica em se cadastrar, você automaticamente ganha um endereço nos Estados Unidos para fazer compras. E muito importante, você nem precisa falar inglês, porque a Zip4Me também te ajuda no processo da compra. Eles têm um atendimento super humanizado. Você inclusive pode acessar ali pelo WhatsApp, tem um íconezinho lá do WhatsApp, você clica, aí você fala com eles, mostra o que você está querendo comprar e eles te ajudam aí em todo o processo. Mas a maior vantagem da Zip4Me é que usando esse serviço você já economiza, porque eles estão em um estado lá nos Estados Unidos onde não tem aquele imposto estadual sobre as compras. Então comprando lá você já sai economizando e se você está planejando viajar para os Estados Unidos, você pode até antecipar as suas compras, pegar uma promoção, já manda lá, eles armazenam por até 90 dias para você. Depois você pode colocar tudo numa caixa só e mandar para o seu hotel. Você economiza e também evita de ter que pagar taxa no hotel, que às vezes tem, né, para receber encomendas. Então é isso, Zip4Me, um serviço para você ter o seu endereço lá nos Estados Unidos e redirecionar compras aqui para o Brasil. Grandes parceiros aí do Loop Infinito. E ó, o site está aí e o link está na descrição também.
Então é isso, galera. Primeiras impressões aí, ó, do Surface Pro com Snapdragon X Elite também. O que vocês acharam desse vídeo? Espero que vocês tenham se informado. Deixem aí as opiniões também. Esse vai ser o foco do meu comparativo, né? Comparar aí com Apple, mas comparar também com Intel. Eu compararia com a AMD, mas não é tão forte aqui no Brasil, né? Com os chips Ryzen. Então eu acabo focando mais nesses caras aqui. Mas também vou comparar com o chip M4. Comenta aí também quais testes vocês querem ver, porque eu tô sempre de olho aí nos comentários e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!